Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Uma alegria muito grande estarmos mais uma vez reunidos aqui para conhecermos mais de Deus, aumentarmos mais a nossa intimidade com o Todo-Poderoso Deus. Amém? Eu gostaria de começar a aula de hoje com uma oração. Então, feche os seus olhos e abra o seu coração. Ó Pai, eu te louvo e te agradeço por mais um dia onde nós estamos aqui, vivos, sentindo o teu amor através disso estudo. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas e que o Senhor hoje ministre os nossos corações através deste estudo, através de cada palavra, de cada versículo, transformando o nosso coração, o nosso modo de pensar, para vivermos conforme o Senhor se agrada. Queremos viver para Ti, ó Senhor Jesus Cristo. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos? Antes de eu começar a aula de hoje, que nós falaremos sobre o livro de 1 Samuel, eu reforço mais uma vez para vocês, estejam firmes no nosso propósito de leitura, a vida de Cristo. E é muito importante nós conhecermos mais de Jesus, para nós entendermos o sentido da Páscoa, porque ele veio, porque ele nasceu, fez milagres e maravilhas, morreu por nós e ressuscitou. Não faz sentido nenhum nós comemorarmos a Páscoa sem entender o real significado para nós que temos o nosso Senhor como nosso Deus, o nosso Salvador. Amém? Bom, vamos para a aula. Hoje será sobre o livro de 1 Samuel. E o que é este livro? Né? É o começo da monarquia de Deus. É uma transição de períodos entre o tempo de juízes e a instauração da monarquia. Bem da verdade, hoje, no mundo espiritual, nós já vivemos numa monarquia. Talvez você esteja assustado, mas é verdade. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. É isso que a palavra de Deus diz, ou seja, ele está governando tudo. E quando ele voltar, ele voltará para instaurar aqui também a sua monarquia. Então tenha isso em seu coração. Tudo está no controle do nosso bom Deus. Não há nada que está acontecendo hoje nesse mundo que Deus não saiba e que Deus não está no controle e que Ele não esteja protegendo aquelas pessoas que o amam. Voltando aqui para a instauração da monarquia, nessa transição de período, nós vemos três pessoas que são peças-chave para nós entendermos todo esse processo. Um é Samuel, ele foi o último dos juízes, então aquele período de juízes não acaba no livro de Juízes, ele entra também aqui no livro de 1 Samuel, onde Samuel foi o último juiz. Nós vemos Saul, o primeiro rei levantado por Deus, o primeiro rei de Israel, e depois nós vemos o famoso rei Davi, que ele é um modelo, ele é um rei modelo de Israel. Então, como eu já disse, é uma transição do pedido de períodos, e a mensagem aqui deste livro, a mensagem espiritual, é a oração como um modelo de vida, que foi muito presente na vida do último juiz Samuel, que também era um profeta. Estou colocando na sua tela agora uma imagem para nós entendermos a ordem cronológica dos livros do Antigo Testamento. Muitas pessoas, só reforçando, elas têm dificuldades para entender a conexão desses livros, mas veja, aqui no meio, onde nós vemos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, embaixo Crônicas, e embaixo um pouquinho nós vemos ali os reis Saul, Davi e Salomão. É importante nós entendermos esse contexto, que muitas coisas aqui, muitos livros, eles se conectam, eles se complementam, nada está isolado e nada está apartado. E aqui, então, nesse estudo daqui para frente, nós veremos o reinado de Saul, o reinado de Davi, o reinado de Salomão, e um pouco sobre o profeta e juiz Samuel.
Vamos entrar agora na história, começando ali pelo primeiro capítulo de 1 Samuel, que começa contando um pouco a vida de Eucana. Eucana era um homem e ele tinha duas mulheres. Uma de suas mulheres era Ana, e essa mulher ela não podia ter filhos, ela não tinha filhos, e isso trazia muita amargura e tristeza para o seu coração. Por outro lado, a mulher de Eucana tinha filhos e por causa disso ela se sentia superior em relação a Ana e ela fazia um certo bullying na Ana, trazendo mais dor, mais sofrimento. Deixa eu fazer um parênteses aqui e falar um pouco sobre poligamia. Nós vemos a prática da poligamia no povo de Deus de uma forma muito acentuada no Antigo Testamento. Mas deixa eu te contar uma coisa: Deus nunca permitiu a poligamia, e isso Deus sempre abominou a poligamia. E por causa disso, as pessoas que tinham essa prática, elas sofriam. Por exemplo, neste caso, nessa família onde tinha Eucana e duas mulheres, existia um conflito dentro dessa família, existia muita briga. Nós vemos isso desde os antepassados de Jacó, que também praticava poligamia. Nós vemos uma família desestruturada, nós vemos uma família sofrendo por causa disso, nós vemos isso na vida também de Ismael e nós veremos isso também na vida de Salomão. Homens de Deus praticando coisas que não agradavam a Deus sofreram e tiveram consequências por causa disso. Por que eu estou fazendo esse parênteses? Eu já vi pessoas dizendo que Deus permitiu a poligamia no Antigo Testamento para popular, por exemplo, o planeta de uma forma mais rápida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, não precisa fazer jeitinho, ele não quebra as suas regras, ele não quebra os seus estatutos para fazer a sua obra. Por isso que nós reforçamos a importância da obediência e de todas as leis de Deus. Voltando para a história aqui, então nós temos a Ana, uma mulher amargurada, uma mulher triste. Eucana amava muito essa mulher, só que essa mulher era uma valente. Ela perseverava em oração. E num determinado momento ela estava ali orando, clamando a Deus, ela estava orando para ter um filho, para Deus enviar para ela uma promessa. E veja só que lindo é este voto que ela fez. Está em 1 Samuel 1:11. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, e se responderes à minha oração, me dareis um filho e o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Então nós vemos aqui uma mulher fazendo uma oração e ela falando: Senhor, se você me abençoar, essa bênção que o Senhor me dará, eu entregarei para ti. Maravilhoso, né? No final da aula de hoje eu farei um devocional sobre isso, porque o tema dessa aula trata de coisas espirituais. Pois bem, o que aconteceu? Essa mulher orou, ela fez esse voto com Deus, e ficou grávida. O seu filho nasceu e o seu filho era Samuel. E ela cumpriu o voto dela depois que ela encerrou o período de amamentação. Ela entregou Samuel para a obra do Senhor. E quando ela entrega para a obra do Senhor, vocês conhecem a história de sumo sacerdote. Nós vimos já nas aulas passadas o papel do sumo sacerdote no meio do povo de Deus. Pois bem, naquela época existia um sumo sacerdote chamado Eli. Ele era responsável para cuidar das coisas de Deus, para cuidar da arca da aliança, para toda aquela questão ali dos holocaustos, das ofertas. Então Ana entrega o seu filho para ele trabalhar, vamos dizer assim, na obra de Deus. Eli era um homem também que tinha dois filhos, e só que ele não sabia muito bem gerenciar os seus filhos. Os seus filhos também eram sacerdotes e trabalhavam na obra, mas estes dois filhos de Eli, eles desrespeitavam a obra de Deus. Eles levavam aquilo tudo na brincadeira. E por causa disso, veja só que importante aqui, você que é pai, você que é mãe, você que tem na sua mão os cuidados sobre as suas gerações, os seus filhos, a importância de você
cuidar de suas gerações conforme a palavra de Deus. Eli não sabia muito bem gerenciar essa situação e por causa disso Deus cobrou Eli. Deus foi muito duro com Eli porque Eli permitia que os seus filhos fossem displicentes com a obra de Deus. Deixa eu te compartilhar um versículo para testificar isso. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que os membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Veja, lembrando que a promessa de Deus é que toda a geração, toda a linhagem de Levi seria separada para o sacerdote. Sumo sacerdócio, ser um sumo sacerdote e um sacerdote. Então, Eli era dessa tribo, era da linhagem de Levi, ele estava fazendo um trabalho. Só que como Eli ensinou errado para os seus filhos e ele muito mais que ensinar errado, ele permitia que os seus filhos zombassem das coisas de Deus. E por causa disso, Deus foi duro com Eli. Deus tirou a linhagem dele do maravilhoso trabalho da obra de Deus. O que eu, Luiz, aprendo aqui e talvez deixe livre para o Espírito Santo ministrar o seu coração. O que eu aprendo aqui? Enquanto eu for pai, até mesmo quando eu for avô, os meus filhos, as minhas gerações serão educadas na palavra de Deus. No final do dia será a decisão da minha geração se elas quiserem servir ou não o Senhor, mas quando estiverem debaixo da minha guarda, debaixo da minha orientação, eles conhecerão a palavra viva que é a palavra de Deus, que salva, que cura e que transforma vidas. E nunca na minha frente a minha geração zombará de Deus, porque isso tem peso espiritual. Veja só o que Deus fala, pessoal, isso é muito sério, nós temos que ter uma responsabilidade. Você que é pai, você que é mãe, tem que ter uma responsabilidade sobre a sua geração e a relação que eles têm com Deus. Veja o que Deus fala: honrarei aqueles que me honram. Tem promessa de Deus na vida das pessoas que honram a Deus. E desprezarei aqueles que me desprezam. É forte isso, mas é muito importante. Então, voltando aqui para a história, depois desse parênteses, o que aconteceu ali, Deus tirou os filhos de Eli da sucessão sacerdotal e voltando ali para Samuel, Samuel estava ali trabalhando, já aprendendo como era a questão do tabernáculo e Deus levanta Samuel, depois de Eli, como o último juiz e como um profeta. Então, o profeta da época aí de Israel era Samuel. Samuel era um homem cheio de Deus. Era um homem de oração, muito temente a Deus. E depois que Samuel cresceu, Samuel também teve filhos, Samuel estava envelhecendo. O povo percebeu que a figura que era a voz de Deus, Samuel, ali no meio do povo, já estava com mais idade. O povo começou a pressionar Samuel para ter um rei. E o povo queria um rei, o povo estava pressionando, os anciãos de Israel estavam pressionando Samuel. Samuel, fala com Deus porque nós precisamos de alguém para nos governar. E Samuel ficou angustiado com isso e foi orar a Deus. E aí, numa conversa com Deus, Deus falou: ei, Samuel, deixa eu te dizer uma coisa. O povo, ele não está me querendo. O povo, ele está querendo um homem, uma figura humana para ser o líder deles. Veja só, aqui é uma coisa importante, né? A característica do povo naquela época. Nós vimos isso desde a saída do Egito. O povo era um povo que tinha práticas idólatras. Eles queriam sempre uma figura. O povo tinha a dificuldade de entender que Deus, mesmo que eles não viam Deus fisicamente, Deus estava no controle. Deus fez sinais e maravilhas no deserto, Deus fez milagres, mas o povo não conseguia ter uma conexão espiritual,
com Deus. E acontece a mesma coisa nos dias de hoje. Muitas das pessoas procuram uma identidade física, um líder, seja um líder empresarial, um líder na política, um líder no esporte, um líder na questão da cultura, da música, algum artista para ser o seu líder, para ser o seu guia. Mas eles não conseguem, muitas pessoas não conseguem ter essa conexão para saber que o verdadeiro rei é Jesus Cristo de Nazaré, que é o modelo a ser seguido. Até hoje acontece isso e por causa disso criam-se idolatrias, até no meio cristão. Muitas pessoas idolatram e adoram muito mais homens, seja pastores e profetas, do que propriamente Jesus Cristo. Então, nós temos que ter cuidado com a idolatria. Não quer dizer que nós não temos que respeitar e não temos que admirar. São coisas distintas, mas idolatria é um pecado, né? E por causa dessa necessidade que o povo tinha de querer um rei, uma figura humana ali para eles se sentirem mais confortáveis, vamos dizer assim, Deus atende o pedido deles e Deus levanta Saul como o primeiro rei de Israel. Então aqui é instaurada a monarquia, Samuel unge Saul e Saul, a partir deste momento, ele se torna o Deus de Israel. E Saul começa o seu reinado muito bem. Só que o coração de Saul não era um coração 100% voltado a Deus. Saul começa a ganhar força, começa a ganhar batalhas, só que o coração de Saul começa a ficar um coração corrompido e Saul começa a ter as práticas que nós vimos no deserto. Ele começa a adorar outros deuses, ele pratica o ocultismo, ele começa a fazer coisas que não agradavam os olhos de Deus. E por causa disso, Deus fica bravo com Saul e Deus começa a preparar um novo rei. Este rei era o rei Davi, um homem que foi escolhido por Deus e não escolhido por homens. Na próxima aula nós falaremos um pouco mais sobre o rei Davi. Uma coisa importante que eu já estava esquecendo. Lembra da Arca da Aliança, né, que estava ali no Santo dos Santos, que simbolizava a presença de Deus? Naquela época, quando tinha uma guerra, eles costumavam levar a Arca da Aliança à frente, que representava a presença de Deus, para eles obterem vitória. Mas não podia ser feito de qualquer maneira isso, né? Não adiantava nada o povo estar em pecado e querer utilizar a Arca da Aliança para ter vitória em suas guerras, não adiantava nada. E foi o que aconteceu. Até mesmo antes de Saul ser levantado como rei, teve uma guerra, teve uma batalha, e o povo levou a Arca da Aliança para uma batalha contra os filisteus. E o que aconteceu? Os filisteus, roubaram a Arca da Aliança. E nós veremos a Arca da Aliança ser recuperada com o rei Davi, que foi um rei levantado pelo Senhor, que era agradável, o reinado de Davi era agradável, o coração de Davi era agradável aos olhos de Deus. Então, eu acho que vocês entenderam todo o contexto da figura ali de Eli, da figura de Samuel, Saul e Davi. Depois de Davi virá Salomão, mas nós veremos isso mais para frente. Mas esses foram os responsáveis para instaurar a monarquia. No primeiro livro, nesse primeiro livro de Samuel, nós veremos ali também Davi vencendo o Golias. Quem não gosta, né, dessa passagem, né, que muitas pessoas usam até mesmo em pregações, derrotar o gigante. Mais para frente nós falaremos sobre isso. Foi nesse livro aqui que Davi derrota um gigante, um Golias, que era do lado ali dos filisteus. Mas veja, este livro
e é o contexto que eu queria trazer para a aula de hoje, é uma questão espiritual. Eu queria focar aqui nessa questão de Samuel. Samuel, um profeta, o último juiz do povo de Deus, ele era um homem de oração, até porque ele mesmo, né, nasceu do momento de oração, intercessão da sua mãe. E veja algumas características, né, de Samuel. Ele foi um homem nascido, ele foi resposta de oração, o seu nome significava pedido a Deus. Veja só a importância de nós orarmos, de nós pedirmos algumas coisas a Deus. Sua oração trouxe libertação para o povo, ele orou quando Deus queria um rei. Veja só a importante, às vezes você é pressionado, você talvez que tem uma empresa, ou você que tem que tomar alguma decisão na sua vida importante, ore, busque o Senhor, porque foi isso que Samuel fez. O povo pressionou ele para ter um rei. O que ele fez no primeiro momento? Ele não cedeu, ele não atendeu o pedido, ele foi consultar a Deus através de oração. Deus deu orientação e aí sim um rei foi levantado. Seu ensinamento parece bobo, mas ele é muito profundo. Toda vez que você tenha que tomar uma decisão importante na sua vida, e eu vou mais além, qualquer tipo de decisão, até mesmo o que comer durante o dia, o que comprar no mercado, procura Deus, porque Deus está ao seu lado, Ele habita dentro de ti através do Espírito Santo. Então crie, né, dia após dia, diariamente, esse canal de comunicação com Deus, pedindo respostas, pedindo direcionamento para Ele, porque você verá o agir de Deus na sua vida. Então era um homem que ele intercedia pelo povo e o povo era abençoado por causa disso. Por outro lado, também nós vemos neste período o desvio de caráter da sociedade, do povo de Deus, que é desde ali de anos atrás, desde a saída deles do Egito, nós vemos isso muito latente e continuava esses problemas. Veja que muitas pessoas não acreditam num problema geracional, vamos dizer assim, né? Naquele problema, naquela até mesmo muitas pessoas usam a palavra maldição de geração a geração, mas acontecia aqui. Então nós vimos a poligamia na vida ali de Eucana, nós vemos a indulgência paterna, nós vemos muito forte a confiança em objetos sagrados. Deus não se agrada, o Deus que está aqui na Bíblia, que é o Deus vivo, ele não se agrada de objetos sagrados. E nós vemos aqui no livro de 1 Samuel, Deus cobrando isso do seu povo. Não é que Deus estava cobrando isso de um outro povo, dos filisteus, que também tinham seus objetos sagrados. Não, Deus estava cobrando do seu próprio povo, dos filhos de Deus, que eles não deveriam ter objetos sagrados. E acontece isso até nos dias de hoje. Se eu, Luiz, tiver um objeto sagrado no qual eu adoro, não importa qual for, Deus vai cobrar, e quando Deus cobra, a mão dele pesa. Então tomem cuidado com essa questão de objetos sagrados. Nós vemos ali também a questão de impaciência. E o que significa impaciência? Saul tomou muitas decisões erradas por causa da sua impaciência. E por causa da sua impaciência de não esperar em Deus a resposta, a solução, ele tomava algumas atitudes que não agradavam a Deus, e todas essas atitudes eram pecados, né? Atitudes erradas eram pecados porque não agradavam a Deus, e por causa disso acontecia consequências duras. E também nós vemos aqui a obediência parcial do povo. Veja só, meus queridos, não existe obediência parcial, existe obediência. E obedecer a Deus é obedecer a Deus em sua plenitude, em todos os mandamentos e todos os estatutos. Não adianta nada eu fazer algumas práticas que agradam ao Senhor e fazer outras coisas que não agradam ao Senhor. Você não está sendo obediente, eu não estou sendo obediente, e por causa disso nós sofreremos algumas consequências. E voltando para os grandes personagens desse período da instauração da monarquia, deixa eu falar rapidamente um pouco sobre Davi e da vitória dele sobre o gigante Golias. Em determinado momento, Deus rejeitou Saul
como rei, e Deus pediu para Samuel ungir Davi, e Davi no futuro seria o rei de Israel. E num determinado momento, os filisteus, que eram os principais inimigos do povo de Deus naquela época, eles estavam assolando o povo, e isso estava acontecendo por causa do reinado de Saul e do pecado de seu povo. O povo de Deus estava sofrendo na mão dos filisteus. Em um determinado momento apareceu um cara gigantesco que era Golias, e ninguém estava conseguindo vencer. Ninguém do povo de Deus estava conseguindo vencer Golias. E naquela época existia também um homem, Jessé. Esse homem ele tinha alguns filhos, e parte dos seus filhos estavam ali com o rei Saul nessa luta, nessa guerra, mas ninguém estava conseguindo vencer. E eis que aparece na história um homem com 100 atributos físicos notáveis, porque a Bíblia diz que Saul, o rei da época, era um cara forte, alto, bonito, e Davi não tinha nada desses atributos físicos naquela época, naquele período. Davi, ele era um pastor de ovelhas, e veja só, um pastor de ovelhas naquela época não era considerado uma função nobre, porque era uma função que tinha o trato com animais, e por causa disso eles não conseguiam fazer todo o processo de pureza, de lavar as mãos, que os religiosos da época julgavam ser muito importantes. Então, era uma função vista não como louvor, não com glória, né? Então, era uma função meio desprezada, mas era a função que Davi fazia. E quando Davi ele era ali, ele praticava a sua função, Deus livrou ele de diversas vezes, né, de ursos, de leões. Era um homem já diferenciado, era um homem ungido por Deus. E Davi aparece na cena de guerra. Davi fala ali que ele ia conseguir vencer Golias. As pessoas tiram um barato da cara dele, porque ele não tinha atributos físicos para isso. Colocavam até, né, a armadura nele, a armadura ficava folgada, era muito pesada, mas este homem acreditava em Deus. Este homem sabia que Deus já tinha dado livramento para ele quando ele estava ali cuidando das ovelhas. Este homem tinha fé no Senhor, e por causa da sua fé, este homem derrotou um gigante. Veja só, este homem ele não se preocupou com o tamanho do gigante que estava na frente dele. Não, ele acreditava mais em Deus, mais na vitória do Senhor, do que o olho dele, o olho físico dele estava vendo. Isso significa que o olho espiritual estava entendendo, vendo o tamanho e o poder do verdadeiro rei. Deixa eu fazer uma pausa aqui. No começo da aula eu brinquei um pouco do que hoje nós vivemos já numa monarquia onde o rei é o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, isso não é uma brincadeira, isso é um fato. Se você que está me assistindo nessa noite encarar os seus problemas frente a frente e ter este olho espiritual que Davi tinha, de entender que o único rei, o verdadeiro rei que ainda vive e está vivo, Jesus Cristo, é maior do que qualquer problema, você terá a mesma vitória que Davi teve. Você quer derrubar os gigantes da sua vida? Acredite que o teu Deus, Jesus, é maior do que qualquer problema. Ele é maior do que o câncer, ele é maior do que a perda, ele é maior do que a falta de emprego, a falta de dinheiro, ele é maior do que os problemas no relacionamento. Ele é o Deus que cura, ele é o Deus que sara, ele é o Deus que transforma. Então eu te encorajo, você que está passando por algum problema, para você acreditar no seu coração, mas aqui é uma questão de fé. Muitas pessoas querem ter fé após o milagre acontecer. Nós vemos aqui na vida desse guerreiro, do futuro rei Davi, ele tinha fé antes mesmo
de ter a vitória, se você tiver essa fé que você vai vencer os gigantes da sua vida, você encontrará a vitória. Mas é outra coisa importante, além de ter fé, ter ciência, ter a mentalidade de quem vai te dar a vitória. Não é a força do seu braço, não é a sua inteligência, mas o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso que te ama e quer te dar a vitória. Amém? E chegamos ao final da aula de hoje. Eu não sei se eu sou um bom contador de história, mas eu espero que tenha ficado claro. A minha esposa tem me ajudado muito dia após dia a melhorar essa forma de como contar histórias da Bíblia, mas nós vemos um pouco ali sobre Deus instaurando a monarquia, sobre a vida de Samuel, Saul e o começo da vida de Davi, tá bom, pessoal? Próxima aula nós vamos ver um pouco mais sobre o rei Davi, mas eu gostaria de terminar a aula de hoje com o tema dessa aula, que é a questão de oração, a questão espiritual. Eu gostaria de voltar um pouquinho sobre a história de Ana, mãe do profeta Samuel, quando ela fez aquela oração para Deus. Vamos reler aqui o versículo. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Veja só o que nós aprendemos aqui nessa oração. Essa mulher, ela tinha um desejo de ser mãe. Que desejo maravilhoso esse, não é verdade? Mas ela mudou a forma de pensar, ela mudou a oração. Veja que o milagre dela aconteceu após uma única coisa. Qual que era essa única coisa? Entregar aquela bênção para Deus. Veja o que ela disse aqui: se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Veja só que a oração dela não era uma oração egoísta, egocêntrica. Ela não era uma oração que ela só estava preocupado para satisfazer a sua vontade própria. A oração dela, o centro da vontade dela estava voltada para as coisas de Deus. Tanto é que ela devolveu, vamos dizer assim, o seu filho para a obra de Deus. Deus abençoou ela e ela cumpriu aquilo que ela tinha prometido a Deus. E eu gostaria de parar um pouco aqui e vamos refletir juntos. Como está sendo as nossas orações? Os nossos pedidos a Deus, os pedidos que nós estamos fazendo, é para trazer glória para o Senhor ou para satisfazer a nossa vontade, satisfazer os nossos sonhos, satisfazer o nosso ego? Como está? E eu vou refletir nessa noite como está a minha oração, como estão os meus pedidos. Eu quero que você reflita nessa noite, antes de você dormir, como estão as suas petições a Deus. Nós já aprendemos que a oração é muito importante, mas a qualidade da oração é mais importante ainda. Muitas pessoas têm um conceito errado da oração. Não tem nada de errado você pedir algo a Deus, mas este algo que você pede a Deus, ele tem que estar inserido no propósito de glorificar ao Senhor, porque muitas pessoas pedem, muitas pessoas recebem, mas elas não dão glória ao Senhor. Quantas e quantas pessoas que eu conheço, que a minha esposa conhece, pediram coisas a Deus, Deus deu, e as pessoas que receberam milagres e maravilhas, receberam as bênçãos, não testemunharam que foi Deus que fez. E aqui está o primeiro erro. E aqui também está o primeiro aprendizado. Deus faz algo na sua vida, na minha vida, para que nós contemos isso para outras pessoas. Deus quer usar a sua vida para ser um testemunho do agir e do poder de Deus, porque o nosso Deus, ele trabalha no coletivo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho.
Amém? Para quê? Para que as pessoas conhecessem o poder dele e para que as pessoas entreguem a sua vida para Jesus. Então, Deus quer te abençoar para você ser um testemunho para outras pessoas. Se Deus te abençoar com inteligência, é para que você ensine outras pessoas no caminho de Deus. Se Deus te abençoa na parte financeira, é para que você utilize isso conforme a Bíblia diz, para abençoar a obra de Deus. Se Deus te deu algum dom, se Deus te deu um dom de música, por exemplo, se Deus te abençoou com isso, é para que você utilize isso nas coisas de Deus. Deus faz isso porque Deus ele pensa no coletivo. Deus não pensa no individual. Deus se move no coletivo para que o reino de Deus cresça aqui na terra, para que a palavra de Deus invada os lares e as pessoas convertam os seus corações ao Senhor. É desta forma que Deus opera. Vou pegar um outro exemplo aqui, um exemplo que nós vimos muito isso, muito comum. Muitas pessoas nos dias de hoje têm dificuldade de se relacionar, têm vontade de casar, não é verdade? Talvez você conheça uma pessoa que está, não consegue encontrar a pessoa para se casar. E muitas pessoas vão para a igreja e pedem isso, e o que acontece? Elas encontram uma pessoa e se casam, né? Tornam-se felizes para sempre. Só que aí, a partir do momento que elas se casam, elas se esquecem da obra de Deus e elas abandonam as coisas de Deus. Veja só, o meu exemplo. Eu não me casei com a minha esposa, Deus não nos uniu simplesmente para nós, né, montarmos uma família doriana e sermos felizes para sempre. Deus nos uniu para nós levarmos o amor de Cristo para as pessoas. É este entendimento que as pessoas têm que ter. Eu peguei um exemplo aqui de pessoas que têm dificuldade, elas oram para casar, mas saiba, se você está nessa situação, Deus vai te dar a pessoa da sua vida, mas não para vocês saírem do propósito, para vocês estarem mais firmes no propósito de Deus. Amém? Isso não só nessa questão de casamento, mas em todas as áreas. Deus, você que está com dificuldade financeira, Deus, Ele quer te abençoar nessa área, mas para que você use esses recursos voltados para o reino de Deus. E essa mulher teve a sua oração atendida quando a oração dela voltou para o centro de Deus. Nós temos que ser pessoas cristocêntricas, ou seja, Cristo em primeiro lugar. Todas as nossas orações, todos os nossos pedidos têm que estar voltados para engrandecer e glorificar o nome do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor quer nos abençoar é para que volte para a obra dele, que volte para a expansão do reino dele. Nós vemos isso de forma muito clara no Novo Testamento, quando Deus estava multiplicando pães, multiplicando peixes. Deus fazia isso para o coletivo e nunca para o individual. Então eu encorajo você a refletir sobre isso, fazer uma reflexão de como está a sua oração e, se precisar, ajuste ela no padrão que agrada a Deus, que é que o reino dele cresça, que a obra dele cresça, que ele seja colocado em primeiro lugar, porque ele é o rei de nossas vidas. Amém? Gostaria de fechar a aula de hoje com uma oração, então feche os seus olhos e abre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e louvamos por essa aula, em especial, Pai, eu te louvo, te agradeço pela vida de cada pessoa que está nos assistindo nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ensine a como orar, nos ensine a como orar e ter as nossas orações respondidas a Deus. E nessa noite nós fazemos um voto contigo, um compromisso, que as nossas orações, que as nossas intercessões serão para glorificar e louvar o nome do Senhor. Nós firmamos um compromisso contigo, ó Senhor. Essas bênçãos que o Senhor
está para liberar na vida de todos que estão nos assistindo nessa noite serão voltadas para Ti, porque o foco é Ti. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Deus, e por causa disso nós nos alegramos em devolvermos aquilo que o Senhor tem nos dado, devolvermos aquilo que o Senhor tem, como o Senhor tem nos abençoado para a Tua obra, para a expansão do Teu reino. É em nome de Jesus que eu também peço que a Tua mão esteja protegendo todos do coronavírus, das enfermidades, das doenças, meu Pai, dos problemas dos relacionamentos, da falta de dinheiro, problemas na justiça, porque o Senhor é um Deus. E nessa noite nós também aprendemos as atitudes que trazem vitória, as atitudes que Davi teve ao vencer um Golias. Em primeiro lugar, acreditar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, e crer que o Senhor nos dará a vitória para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Próxima aula, livro de 2 Samuel. Vou entrar um pouco mais no detalhe de Davi. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nos mande um e-mail. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.